Estamos aqui para mais um episódio do Dr. Canalha Cast e hoje eu queria sugerir um título: Morre, desgraça! E o subtítulo talvez fosse assim: sobre personagens mal aproveitados e a síndrome de Dedé Santana. Mas aí eu quero ouvir de vocês. Depois eu vou dar a minha opinião, mas o título já meio que deixa transparecer, avisando as pessoas que tem spoilers. Então, se você não quer saber do que aconteceu nos 2 últimos episódios, você é bom dar uma pausa, assistir, depois volta aqui para escutar a gente. Eu tô aqui de novo com os meus queridos Joá e Drius, o Joacélio e o Anderson Freire, para a gente comentar o nosso, o vosso, o deles, principalmente, ultimamente, está cada vez mais deles, Fundação. O que vocês acharam dos 2 episódios? Inclusive, dando um disclaimer aqui, tivemos que fazer 2 em 1 por minha culpa. Minha mãe se internou recentemente, eu tive que ficar com ela no hospital, e eu não tinha conseguido assistir os episódios, vi os 2 ontem, de uma vez só. Conta aí, pessoal, o que vocês acharam? Bom, o lance né? Cada vez mais o Fundação tá menos nos livros, né? E mais nas entrelinhas. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei, e ali mais para o fim eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas vamos uma coisa de cada vez, né? O que eu pensei desse episódio? Teve no arco lá de Términos, né? Uhum. Os anacreontes lá, ou anacrianos. Anacretinos. Anacretinos. Eu nunca vi vilões tão esquemáticos, cara. Parece que eu estava vendo, sei lá, Power Rangers. O Dr. Gore, cara, do Spectreman, tem mais profundidade que aqueles vilões, mas tudo bem. O Caras, com todo aquele vocabulário dele. O Dr. Gore. Mas vai lá. Os caras pegaram e, né, eles precisavam levar o pessoal lá para a tal da nave. Uhum. E selecionaram as pessoas que tinham as habilidades necessárias para resolver o problema deles, correto? Certo. Indicada, né? Fulano sabe isso, Beltrano sabe aquilo, Cicrana sabe aquilo outro. Vocês vão com a gente porque nós vamos precisar de pessoas com essas habilidades. Nós até comentamos no último podcast, né, que o pessoal jogou com isso, né? O Hugo e a Salvor jogaram com isso para os dois se preservarem, né? Uhum. Se preservarem vivos. Mas só que, cara, os próprios anacreontes ou anacretinos, aí, alguns do freguês, eles próprios estão pegando os caras que eles selecionaram porque tinham habilidades específicas que iam ser necessárias e ameaçando os caras de morte, bicho. Atirando nos caras, brigando com os caras. Que porra é essa, bicho? Entendeu? Chega e fala assim, cara, eu preciso aqui de um padeiro, porque nós vamos precisar de pão, eu preciso de um mecânico, porque nós vamos andar com o carro num lugar inóspito e pode quebrar um carro. Uhum. E preciso de um fazedor de sorvete, porque vai estar um calor do caralho e a gente tem insumo para fazer esse sorvete aqui. Aí, de cara, eles vão lá e matam o mecânico. E depois vai lá e matam o fazedor de pão, o padeiro. Porra, meu! E aí, vocês vão ficar sem carro e sem pão. É isso? E bota o guarda noturno para fazer o pão e consertar o carro. É isso. É isso. Considerando aí, né, a Salva como guarda noturno. Entendeu, cara? Assim, aí a gente já entrou no desdobramento dos 2 episódios, né? Desse arco nos 2 episódios. Acho que nós vamos ter que fazer isso mesmo, que é mais inteligente. Mas, cara, não faz o menor sentido. Pra você ter uma ideia, meu filho, Yuri, ele tá na casa da avó dele. A avó dele fez uma cirurgia, ele foi lá ajudá-la, né? E ele ligou para mim, falou assim, pai, acabei de ver o episódio. Acabei de ver o episódio. Cara, por que eles estão fazendo isso? Eu falei, velho, eu estou pensando isso desde sempre e não consigo. Resposta, você gastou o interurbano à toa. Eu não tenho resposta para isso. Aí realmente foi de uma cretinice assim, absurda. É impressionante. Impressionante. Esse arco, bicho, sabe, eu acho até sacanagem falar que é o arco que o estagiário está escrevendo. Nenhum estagiário merece esse tipo de comparação. Nem o PowerPoint do Dallagnol ficou tão ruim. Nossa, isso me deu nos nervos. Me deu nos nervos, assim, no final,
E aí vamos lá, né? Vamos por partes, né? Os caras são acadêmicos, né? O pessoal lá de Termos, né? O pessoal da fundação. E toda hora, bicho, os caras estão tentando resolver o problema na porrada. Toda hora alguém resolve dar porrada nos Anacreontes. Velho, o que vocês têm na cabeça? Entendeu? Qual que é a de vocês? Vocês não conseguem bater nos caras. E o pior é que conseguem, né? Machucam os caras. Entendeu? Mas é completamente desmiolado isso. Me desculpe. Pensa cara. numa resistência dos professores da UFMG contra a polícia militar, contra o batalhão de choque. Né? É o batalhão de choque. Batalhão de choque. Chega a tropa de choque, aqueles cacetetes gigantes, e os professores da UFMG defendendo lá e lutando. Cara. Não, mas tudo bem. O pessoal, né, fazer um protesto, sei lá, algum tipo de greve de fome, né? Aí tudo bem. Até algum tipo de resistência, eu acredito, cara. Agora, o cara sair na mão com o super guerreiro, não vou, cara. Não consigo. Não consigo. Mas foi o que aconteceu nesse arco, né? Cada vez que eles tentaram, o cara que estava lá para abrir a porta, né, é morto imediatamente, e eu fiquei pensando assim, cara, como é que eles sabem que não tem outra porta para abrir lá dentro? Exatamente. Como é que eles conhecem tão bem a nave que eles nunca entraram? A nave que ninguém sabia se realmente existia, que era só uma lenda, né, que desapareceu, o que foi, 700 anos antes, não foi isso? Isso, não tinha nem a dobra sido inventada ainda. Mas a dobra cara, não tinha os espaciais, a dobra já tinha os espaciais. Exatamente. Então, assim, cara, que piração. Que piração. Eu acho que... Fala, Jorge. Tem uma coisa mais engraçada aí dessa parte, é como a tecnologia deles não mudou em 700 anos. Os caras chegam lá, é isso aqui, não, beleza, vou pro certo. É igual a cerca que eu uso lá em casa. É tipo, mas é engraçado porque parece que a previsão do Harry Seldon era tão óbvia que do Império está estagnado, né? A tecnologia do Império está toda estagnada, tem 700 anos. 700 anos tá fácil fazer a previsão. Eles usam a mesma tranca na fechadura, né? Não, e a única coisa diferente é aquele plug da Matrix lá na cabeça do navegador, né? É a única coisa que não tem no momento atual é aquilo. O resto, que usa o cara como um drive ali para processar, digamos assim, né? Uma conexão, né, paralela para poder fazer o sistema de navegação. Conexão neural, né? Mas, cara, é muito, 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 muito engraçado. Assim, realmente dá a impressão que essa parte que devia ser a parte mais Asimov da história é a menos Asimov. E as outras partes que tratam do que o Asimov não tratou conseguem ser mais a cara do Asimov. Eu não estou falando nem comparando com o livro, não. Estou falando assim do espírito, né, da inventividade, de apelar para a ciência. A parte do Imperador, que é quase zero Asimov, é a que mais Asimov né? Isso, com certeza. De fato. Mas continua. Tô adorando ouvir você. É bom que eu não sofro sozinho. Você não tocou no outro clichê também, do cara que passou direto. Você tá indo embora. Ai, nossa. Daí eu falei, depois lá ligar o rádio. É óbvio. Na hora você sabe que eu vou ligar o rádio. Não, e outra coisa, né, cara? O cara... bom, deixa pra lá. Não, vai, fala. Não, é um clichê muito besta, entendeu? Num negócio que supostamente está bem estruturado, né? Eu sei lá, cara. Cara, um negócio que eu reparei, eu brinquei com o Dedé Santana no início, assim, mas qual que é o pior dos Trapalhões? Sem dúvida. O que não tem graça nenhuma é Dedé Santana. Por quê? Porque ele é simplesmente a escada. Uma das coisas que eu me orgulho na minha vida é ter feito há muito tempo atrás um workshop de clown com Marcelo Bones, que é um palhaço fantástico, é um professor, tal. E uma das coisas que eu aprendi é que no circo tem um palhaço que é o escada, que é o cara que segura o outro. Por exemplo, naquela dupla famosa dos anos 80 na TV, o Torresmo e o Pururuca, né? Sim. Um deles era o palhaço, de fato, é o que fazia a graça, que era o pai, era o Torresmo, e o Pururuca era o filho, que era o escada. Mas ele tinha ali uma história, né? O Dedé Santana, o problema dele é que o Dedé Santana não tem história. O Zacarias é o Mineirinho, o Mussum, aliás, que é de longe o melhor dos Trapalhões, é o que, quando ele está sozinho, ele brilha com um brilho próprio. O melhor episódio
por exemplo, que mostra como é que ele brilha tendo alguém fazendo escada para ele, é um episódio que tem no YouTube também, o do melhor do Mussum, que é o Mussum e a Grávida. Onde a mulher que faz a grávida, ela tem tudo para ser uma escada perfeita, porque ela tem uma graça, ela tem uma história própria. Os parceiros amorosos nisso, eu até esqueci o nome do parceiro da Salvor, né? O Hugo, né? Hugo. Uhum. Né? O Hugo, o namorado da Gal, né? É o meteoro, ele passa fulgurante, ele passa fulgurantemente, o meteoro que passa no céu, é uma estrela cadente, né? E a namorada do imperador jovem, que não aparece nesse episódio, são exemplo de um negócio desperdiçado. Eram personagens que podiam ter uma historinha. Não ia gastar, era uma frase, duas, para criar uma ambiência e explorar um pouco mais. Desses aí, a mocinha lá, ela tem um pouquinho mais de densidade. Agora, gente, como é que consegue fazer? Fica tão óbvio quando você vê esses personagens, você olha para eles e fala assim, gente, eles só estão aqui para fingir um amorzinho, para poder servir de trampolim para criar uma cena. O Hugo é só para ligar o porra do rádio, cara, e fazer aquele suposto drama. Oh, ele está indo embora. Oh, meu amor, tchau. Adeus. Adeus. Né? Cara, é muito frustrante você ver isso, assim. Parece que... Cara, que loucura, que loucura, que loucura. Agora, você vê que isso que você está comentando é uma falha estrutural na raiz do projeto, né? Sim. Porque você comentou de personagens que estão em arcos diversos, né? Sim. Então, assim, foi errado como é que se diz? Na raiz mesmo. Começou errado, né? Em todos. É apelar para a solução fácil, sabe? Não é Deus Ex Machina, porque está ali desde o início. Mas é aquele negócio assim, o culpado é o mordomo. Tchan! Sabe assim? E dá essa sensação, porque é um negócio tão óbvio, é tão telegrafado do início, né, que quando você olha, fala assim, cara, eu vou até dar um spoiler de uma coisa que não aconteceu, que eu acho... Cara, vocês não têm a impressão que a namoradinha do imperador vai morrer? Que alguém vai matá-la e vai ser assim, o plot twist, tchan, é o mordomo? Pode ser até que eu pague língua, mas eu tenho... A construção é bem essa. É. Mas ali na cena do metrô, lá no final do episódio 7, Uhum. metrô, né? Daquele transporte público que ela tá indo embora para casa e o imperador tá vendo ela. Já dá a impressão que ela tá sendo seguida, a câmera move para um lado, um cara sai do lugar, sabe? Sim. Fica parecendo uma coisa de perseguição para depois cortar para libélula lá, que é a libélula da câmera lá e parecer que não tem nada, sabe? Mas veja bem, já teve naquela cena da caçada, já teve aquele cara que descobriu a treta que rolou na caçada, achou aquele... que com uma floresta gigantesca ele foi justamente no lugar onde tinha aqueles pterodáctilos mortos. Cara, é isso, né? No então, Jardim dos Prazeres também já deixou bem claro que... Claro, que o imperador velho, o Ocaso estava... Já sabe de tudo. O Ocaso já sabia do Ocaso. É possível, viu, Cláudio? É possível. Cara, E se for, vai ser muito decepcionante. Eu torço para não ser tão óbvio assim. Né? É muito triste ver isso assim. Apesar, eu estou fazendo uma força danada, gente. Sinceramente, eu já esqueci do livro, eu não estou preocupado mais com o livro há muito tempo. Eu estou fazendo um esforço sincero para gostar da série, mas quanto mais eu assisto essa série, mais eu tenho saudade de assistir, por exemplo, The Expanse, de assistir Galáctica. Eu quase voltei para o Amazon para rever Galáctica, sabe? Comparando com o livro, a história lá das armas nucleares, né? Que é engraçado que eu fui rever um pouquinho lá e no livro o Salvor Harding fala que é necessário armar términos. Uhum. Sim. Ele fala, apesar da frase célebre dessa filosofia dele de antiviolência, né? Uhum. E a questão, se fosse, como é que fala? Como é que for pegar o livro e transpor literalmente, né? Transliterar ele. E não ia dar muito. A história das armas nucleares está muito datada, né? Uhum.
É. A ideia do plot eu acho até interessante, De mas levar a arma para esse Terminus, né? Para Terminus ou para... É para Terminus. para Trantor, Tanto, desculpa. Terminus é o do... e eles vingarem de Trantor, né? Porque eles já Uhum. estão construindo esse plot de vingança e Sim, tal. sim, sim. Que no livro eu acho que não lembro de ter. Não, Uhum. não tem isso. Né? Então, eu acho assim, a construção, o caminho que poderia, que aponta é interessante. O problema é esse resta um que eles estão fazendo aí, que tá chato demais. O Resta 1 é ótimo, é muito bom. Resta um. Resta 1 é muito bom. Cara, e eu não sei, assim, são personagens que tinham tudo para ser interessantes, mas a Salvor e a Gal, elas estão de uma chatice. Eu não sei, para mim, assim, eu estou falando aqui a minha, como diz o Gaveta, é a minha opinião. Mas assim, cara, a Salvor, ela tá muito chata. Ela tá uma personagem plana, né? Ela até às vezes ela se esforça. Por exemplo, quando o Hugo foi embora, ela se esforçou para fazer a viúva triste, né? Agora a Gal naquela choradeira e aquela birra, por isso que eu brinquei que o episódio ia chamar Morre Desgraça, porque sinceramente, aí eu vou ser obrigado a concordar com o Cleo. Tem gente que não merece viver. Assim, se fosse o Harry, aí eu tô falando, gente, por favor, não é o Cláudio, pessoa física, que está falando aqui, é o Cláudio, pessoa jurídica. Né? Se eu fosse a pessoa jurídica, eu ia dar uma de George Martin, e ela falou assim: então me mata. O Seldon, tá, pum, apertava um botão, abria a cápsula de vácuo, mandava para o espaço. Pronto, morre, desgraça. Tá enchendo o saco demais. Vá assombrar em outra freguesia, né? Vá arrumar um outro terreiro para você baixar, que no meu terreiro essa entidade não baixa mais. Putz, que personagem chata. Ela se transformou de uma pessoa. A atriz é ótima. Nos primeiros episódios, uma personagem complexa. Não, uma criatura que faz birra. Ela não consegue dar o pulo básico, né? Para compreender aquilo que ela já sabia desde o início, que o Seldon contou desde o início, que as pessoas não podem saber do que vai acontecer, né? Elas têm que caminhar na escuridão. Por isso foi importante tirar ela. Cara, e não. Ela insiste naquela coisa: você fez maldade comigo, você tirou o homem que eu amo, você, que excelência, que coisa Excelência. ruim, cara. Pelo menos pra mim, né? Tem coisa pior nessa história aí, que ela, na hora dela entrar na cápsula de novo, né? Nós pulamos a história dela toda, né? Mas tudo bem. Na hora que ela entra na cápsula de novo, ela olha pra adaga lá pra adaga que matou o Seldon, cara, e cata ela e leva junto, ou seja, ela levou o Seldon eletrônico de volta com ela. É, E ele já tinha falado, ela sabia que ele tava ali, a consciência dele tava ali, porque o Rashid botou sim. como é que chama o aparelhinho lá que tava pegando, registrando, né, a alma eletrônica do Seldon e Uhum. colocando lá dentro e linkou na faca e ela levou embora. É. Como se Sabe? não bastasse, né? E aí, É, bom, já falamos mal do arco de Terminus, né? Que é causa perdida já. Eu tô Entre achando. clichês e resta um, para mim, a causa está perdida. Não, porque eu acho que é uma proposta interessante. Então, assim, eles foram além do holograma, inseriram ali uma inteligência artificial. Ou seja, tudo leva a crer que quando o cofre for aparecer, o que vai aparecer na realidade é o registro, né, de uma inteligência artificial, né, que vai interagir mais. Isso, por um lado, é interessante, mas, por outro lado, elimina o que era fantástico do Seldon, que era justamente ele antecipar com centenas, dezenas, né, às vezes centenas ou milhares de anos, o que ia acontecer e dizer assim: olha, a psicohistória me mostra isso. Porque a gente sabe que ele desenvolve a psicohistória desde a juventude dele, então aquilo é o trabalho de uma vida. E aí, quando você bota uma inteligência artificial, a inteligência está processando o que acontece no momento. Né? Então, isso despotencializa. Adicionando dados novos. Né? E ao mesmo tempo tem um negócio que é muito louco, que quando você pensa nisso, né, dele ali, aquela inteligência artificial, né, você de alguma forma despe a dramaticidade da coisa e você coloca um outro elemento, né, que aí você colocando tanto a Gal quanto a Salvor com esses poderes místicos, você quebra
a novidade. Se tem tanta gente com esses poderes místicos, quando o mulo surgir, e aí a gente é obrigado a dar um spoiler do livro, né? Não vai ser, tá, é mais um, sabe assim, é aquilo que a gente falou no episódio passado, é a força, né? Pois é, o lance da força, cara, eu não estou criticando isso muito, porque nós meio que chegamos à conclusão que Salvor Hardin é descendente direto da Gal Dornick, né? Então, vamos dizer que tivesse ali um vínculo genético para ter isso, etc. E tal. Eu não tinha pensado no caso do mulo, né? Que o mulo não vai ser grandes novidades. Não vai, cara. A verdade é essa. E aí a segunda fundação também, eu acho até legal, por exemplo, se já ficasse claro que pessoas que têm esse tipo de habilidade na segunda fundação, tal, aí seria interessante. Agora, quando se pensa, por exemplo, tem uma coisa na fala do Seldon que podia ser mais arredondadinha, que ele fala que, quando ela começa a falar que ela via coisas, tal, que ele dá uma pincelada num negócio que pode ser interessante. Assim, talvez você tenha uma habilidade intuitiva para construir desenhos matemáticos. O que é isso? Na matemática tem essa ideia. Sim. A gente já falou isso, da heurística, né? Então, assim, eu tenho uma inspiração e a partir daí eu desenvolvo o cálculo. Né? Então, intuitivamente, eu conecto coisas, né, por causa da minha... Isso é interessante. Agora, isso de você antecipar, que é o que o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, chama de um oráculo probabilístico, né? Antecipar possibilidades é completamente diferente de você ter percepção extrasensorial, que é o que parece que eles colocam. Então, o argumento é bom, mas a representação é muito ruim. Tem alguns problemas nesse modelo, que é o seguinte: Gal e Salvor têm essa possibilidade de meio que ver o futuro, né? A Salvor consegue prever a moedinha. Sim. Né? E aí, quando ele colocou isso para Gal Dornick, quando o Harry fala para ela, né, que ela... Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava no segundo ano do segundo grau. Como é que chama esse segundo grau? Agora é ensino médio. Ensino médio. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio... Você revelou a sua idade. O que aconteceu, cara? A gente estava estudando análise combinatória. E eu achei um negócio super legal, cara. Eu comecei a estudar aquilo assim... Eu ia para casa dos colegas, né, e tal, e a gente ficava a tarde inteira estudando, etc. e tal, e eu meio que desenvolvi um treco que eu conseguia fazer a maioria dos cálculos, aqueles cálculos que envolvem fatorial, né, de cabeça. Entendeu? Eu realmente desenvolvi uma habilidade que eu calculava, fazia análise combinatória de cabeça com uma rapidez que impressionava. Impressionou inclusive minha professora na época. Mas porque eu pratiquei pra cacete, entendeu? Então eu fiquei pensando, a hora que ele fala aquilo para ela, eu fiquei pensando que seria uma habilidade desse tipo, só que super desenvolvida. Né? E ela faz isso, de certa forma, quando ela chega na nave, e a nave o computador da nave começa a dizer para ela, olha, só fulano que está autorizado, não posso te dar essa informação, e ela vai fazendo os cálculos todos de cabeça e consegue descobrir todas as informações que ela precisava, calculando, né? As rotas, campo gravitacional, aceleração da nave, o diabo, ela vai colocando todas aquelas variáveis, vai calculando, e ela não tem auxílio para fazer isso. Então, eu entendi isso. Só que a Salvor, se a habilidade dela for semelhante, por que ela não consegue... Ela teve problemas para trabalhar com o modelo do Seldon, quando a mãe mostrou para ela. Né? Ela não entendeu o que estava acontecendo. Então, talvez a habilidade dela não seja a mesma. Mas eu entendi. Ou ela não tenha sido treinada como matemática, né? Exato, eu acho que essa que é a questão que a está menina, no livro. A Gal Dornick, ela fala com o Harry Seldon no oitavo episódio, que ela fala, não, bicho, o Abraxas não foi nada sobrenatural. Eu resolvi porque eu treinei pra cacete, eu estudei pra cacete. Então, esse diálogo entre os dois me levou a colocar a paranormalidade de lado, né, e falou assim, não, ela tem uma predisposição para cálculo, que ela está fazendo um cálculo de coisas que ela nem percebe que ela está calculando probabilidades e antecipando o resultado. Mas entendeu? Então, aí eu acho que leva à ideia da segunda fundação.
E dos Mentat que tem lá. Pois é, isso que eu estava pensando, Joá. Eu pensei, quando a gente estava falando nisso, é o que no Duna e na toda a obra do Frank Herbert, são os mentats. Né? O que o mentat faz? Ele é treinado desde criança para desenvolver essa possibilidade. Porque a gente, quando vê no filme, por exemplo, principalmente dos anos 80, e mesmo na série do sci-fi, o mentat lá, ele não é explorado, mas nos livros o mentat ele faz isso. Ele é quase como uma Bene Gesserit, né? Só que sem usar os poderes, né, que as BN têm, ele vai fazendo cálculos e calcula as probabilidades, então ele analisa as pessoas de acordo com o que ele sabe delas, ele traça paralelos, faz cenários, né? Então ele é quase que um psicohistoriador portátil, né? Mas se você vê vamos chamar assim de psicólogos, né, da segunda fundação, que a gente brincou aqui que eles são como é que fala, os Jedi, né? Eu acho assim que primeiro, eu já tinha até sugerido isso em episódios passados que tal com cara de segunda fundação, né? Aí, cara, eu vejo muito claro assim que eles estão construindo algo para evitar Deus Ex Machina, que no livro a segunda fundação é muito Deus Ex Machina, Sim, né? Vai chegar e resolver. A diferença da Gaal para Salvo é exatamente essa. Uma era no matemática, a outra não, né? E aí, se você tem a predisposição, mas se você não treina, pode ser que seja isso, mas o que ela treinou foi adivinhar a moedinha, né? Treinou a probabilidade da moeda, mas assim, não tá. Igual e mesmo assim é difícil não tá você claro, mas na fala dos dois deixa entender que o Harry Seldon já saca isso. A inteligência artificial dele já sacou que existe isso, ou ele está sacando, né? Tipo assim, opa, a segunda fundação vai para outro caminho. Vocês estavam falando dos mentados e tal, e tem os precogs, né, do Philip K. Dick também. Sim. Também demonstravam essa habilidade, né, mas acaba que o governo e outras entidades descobrem que se eles forem treinados e confinados, etc. e tal, essa habilidade cresce em intensidade, né, em eficiência. É um negócio que é recorrente na ficção científica, né? Esse tipo de... Não, a gente tem que deixar claro que o livro do Asimov veio antes dos outros. A gente está só dando referências, né? Sim, é verdade. Agora, isso é interessante. Por exemplo, quando a gente fala da Salvor lá com a moedinha dela, se você pensa em cálculos, é muito difícil. Aliás, é muito difícil não. Logicamente, essa explicação dela adivinhar a moeda pelo cálculo é muito complicada, porque ninguém conseguiria fazer isso com uma moeda, porque a moeda ela depende de outros elementos, né? A força com que ela é jogada, o vento, né? Isso não dá para calcular com base na intuição. É diferente você ver um cenário que está se desenrolando, pegar as variáveis e afirmar alguma coisa que vai dar depois. Então, essa explicação que a gente arrumou aqui, eu acho que é um esforço heróico da gente para justificar isso. Na hipótese de que eles vão lançar a mão desse recurso, mas ainda assim, eu tenho lá no fundo a impressão que pode até ser que eles usem esse argumento do Seldon no diálogo lá com a Gal, né, para justificar isso, mas tem coisas ali que são muito suspeitas, né, e eu acho que ainda vai ficar aquela coisa meio, como vocês falaram, Jedi. Né? Porque aí é apelar para a força de uma vez e seja o que Deus quiser, vamos lá, né? Como é que é? Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão, Deus abençoe os braços que fazem, o suave cultivo do chão. Não dá para ir além disso, é ufanismo. Não, eu concordo, eu só acho que no caso é a suspensão da descrença mesmo, roteirista de Hollywood sem quase nenhuma, como é que fala, assistência, não? É quando você convida um cientista para participar, Sim, sem consultoria. Sem consultoria jurídica, sem consultoria científica, saca? Vai, tipo, vou escrever aqui. Dá para quase usar o Barão de Tararé aí, né? Qual do Barão? Tem nada, da onde não se espera nada, que não sai nada mesmo. Exatamente. Cara, eu fico pensando, se pega o Neil deGrasse Tyson para dar consultoria num negócio desse, né? Olha que legal que podia ter sido, bicho.
Mas Paga, aí, paga pro negão aí umas 3 horas. Fala assim, aqui, nós temos essas ideias aqui, não precisa nem olhar o roteiro, não. O que você acha disso? Ele ia falar assim, Véi, incorporava o Capitão Nascimento e falou assim, eu mas, sei qual a vontade que vocês têm de fazer merda. cara, eu vou entrar num problema estrutural da série. Que quando a primeira vez que eu ouvi falar, eu já comentei isso. Era para ser uma série escrita não, né? Os produtores deviam ser o Dave S. Goyer Uhum, e o Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan, né? E uhum, o Jonathan Nolan parece que pulou fora no começo, né? Eu acho que o Westworld vingou, ele resolveu ficar por lá mesmo. uhum. E aí caiu no Dave S. Goyer. Assim, eu estou evitando, segurando isso de falar, porque o Dave S. Goyer geralmente é o ponto fraco da turma, da dupla, né? Então, quando eu falo da dupla, da turma é com o Christopher Nolan junto mesmo. Dos três ali Uhum, nos roteiros do Cavaleiro das Trevas, ele é o mais fraco de todos, né? uhum. Ele Sim. tava lá para dar consultoria de super-herói, na real. O É. roteiro mesmo, acho que ele não dava muito palpite, não. Uhum. Porque ele é raso, assim, se você vê os projetos dele. Tô tentando dar Um voto de confiança. um voto de confiança, apesar que a gente ainda não comentou, tá muito bom, cara. A parte do Pois é, Imperador lá no cara. planeta já, Linduna já, Exatamente. Que já tá é. na tá hora de muito pular bom. para ele? Vamos mudar Já tá na hora então? de pular. Não, não tem. Tararararã. Vai a logomarca do Peraí, olha Batman. só. Galdoni que nós matamos, então, né? Infelizmente não, ela tá viva ainda. Mas se Matamos. precisar, eu ajudo. O comentário, Se porra. precisar, eu carrego a arma. Não, isso é ruim, coitado. Agora não podemos falar de arma porque tem o fato infeliz com o Ben Affleck. Foi Ben Affleck? Não, foi o menino lá, Alec o Alec Baldwin. Baldwin, né? Alec É porque eu Baldwin. confundi Infeliz, herói, né, eu cara? tô falando do Sombra, Que né? loucura. Não do Batman. Não do bate. Bom, vamos lá, cara. Fundação Induna. Cara, Como é que tá bom aquilo, né, cara? Que eu, imperador o legal, cara. final, o final, eu peguei para ver o sexto episódio de novo, né? Aham. E aí, cara, quando eu vi de novo aquele discurso da Da dona. Zafir Hailey, né? É, aquela dona é boa, cara. Cara, eu fiquei pensando assim, bicho, esse discurso dela foi de uma sutileza foda. Quer dizer, ela não citou nada nominalmente, não botou o Uhum, dedo na ferida diretamente, uhum. mas, cara, chute nos ovos com chuteira de trava. Porque Sim, o cara olhou para aquilo e falou assim, bicho, essa mulher vai me fuder. E sim. aquele foi o gatilho para tudo que aconteceu nesses 2 episódios, né? Sim, 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 sim. Pensa Não, continua, continua. que É. jogada assim, ideologicamente brilhante Uhum, e politicamente fracassada antes de acontecer, uhum. porque ela jogou aquilo no cara mais poderoso do universo, né? Sim, sim, sim. Esse é o tipo de discurso que você não faz na frente do cara. Tem que fazer que nem o Papa João Paulo II, né, que é o Papa Gasparzinho. Ele parecia o fantasma camarada. Ele falava mal dos judeus para os árabes e falava mal dos árabes para os judeus, mas nunca falava mal dos judeus na frente dos judeus, nem dos árabes na frente dos árabes. Ele sabia o que ele fazia. Ele ia nos Estados Unidos e criticava o apartheid, mas na África do Sul ele falou assim: não, vamos ser todos irmãos. Então, ele sabia o que estava fazendo. A menina, ela foi Esse era um cara extremamente político. muito, completamente Extremamente diferente do político. Chico Bento XVI, né? Que era que era Era. o imperador Palpatine, né? Não, mas era o que não fingia não ser, né? É. Cara, eu tive só comentar sobre o Chico Bento XVI aí, eu estava em Roma, né, numa É viagem. mesmo. E a gente estava sentado lá na praça, esperando rolar o ingresso para ir no museu e tal. Ele Uhum. estava atrasado, fila e o caralho. Eu estava sentado na praça lá, a Alessandra sentada do meu lado. De repente, bicho, Ele bate uma pessoa assim, dá licença, meu filho. Bota a começa mão aqui no a teu ombro, olhou para cima, era ele. a uns 50 metros de distância da gente, o Papa É mesmo, chegou, cara? subiu lá e pá e tal, não sei o quê. Era um negócio dos romeiros que acontece de tempos em tempos. Era naquele dia,
o trem com uma segurança mínima, uma esculhambação total. Ninguém tava lá para ver ele. Eu ainda peguei e mandei uma mensagem para minha irmã, falei assim, olha, eu vou te falar que o único ateu da família é o que está vendo o Papa mais de perto na história. Aqui, mas vocês estão falando disso, mas isso que você contou, Deus, parece aquelas coisas de filme do... como é que era o nome do cara que fazia Corre que a Polícia Vem Aí? Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Parece coisa do Leslie Nielsen. Você tá lá, assim, abaixa para amarrar o sapato, de repente aparece um mocassim vermelho do seu lado. Aí você olha para cima, toca aquela música de Deus, assim, celestial, o Papa rindo para você, fala assim, Você vai, que merda! Não foi tão próximo, mas foi engraçado. Bom, mas vamos lá. Onde é que a gente estava, cara? A gente estava falando do imperador. Ideologicamente genial o que ela fez e politicamente catastrófico, né? Sim, é verdade. Porque aí, cara, quando você vai vendo o que o cara tá fazendo, todas as ações dele, você fala assim, bicho, o que tá rolando, cara? E quando chega lá no fim do 8º episódio, que você entende tudo que ele fez, você fala assim, bicho, que cara, filho da puta. Ele é muito foda, cara. Ele é muito Nossa, bicho, o cara planejou tudo, fez tudo direitinho, deu tudo certo, entendeu? E aí, bicho, não era nada do que você estava pensando. E é legal isso, né? É um personagem bem construído com um ator espetacular. Né? Espetacular. Mas eu acho que esse que é o grande lance, o núcleo ali todo é bom, né, cara? The Merzel encaixa direitinho. Eu tenho duas críticas aí, mas eu quero deixar vocês falarem primeiro. Os dois defeitos. Eu sou o cara que acha defeito, né? Então, assim... Eu achei o seguinte, cara. Ele viu aquele discurso, né? Aí ele vai, ele monta na cabeça dele quando a galera. Eu comentei isso no último podcast. Não cheguei a comentar porque a gente não fez ele ainda. Que quando eles explicam, né, o pessoal vai falando para ele da trindade delas lá, né, a virgem, a mãe e a velha, né, e a anciã. Vamos falar anciã, que é mais legal. Ele sacou ali, o plano dele saiu todo daquilo ali, porque ele chega lá, ele fala, vamos fazer como disse um amigo meu, né, como é que é? Caminho de Santiago de Compostela no inferno. Sim. Né? 170 quilômetros no deserto. Mas esse é o caminho de Jerusalém, cara. É só você fazer. Vai fazer no verão pra você ver se não é igual. Aí, cara, o cara sacou aquilo, falou assim, não, isso aí é que tem a revelação, eu vou fazer essa parada. Vai lá, consegue fazer o negócio contra todas as expectativas, né? Tem uma conversa que a Demerzel, quando ele está se preparando, a Demerzel fala para ele, é a primeira vez que você vai enfrentar exaustão, é a primeira vez que você vai enfrentar intempéries, é a primeira vez que você vai, né? Tipo assim, você é um bosta, cara. Você foi criado no leite com pera, soltando pipa no ventilador, meu amigo. Agora você vai lá no mundo real. Vai ser foda. Puta, que trem ruim que deve ser leite com pera, cara. Que desgraça que deve ser isso. É uma coisa com gosto de nada misturada com a coisa que tem gosto de porra nenhuma. Entendeu? O cara vai, ele chega no fim, e aí corta para aquela cena que ele vai conversar com as representantes das deusas, né? Que tem a mocinha nova lá, que é a mãe e a velhinha, e elas chegam para ele e começam a falar, ele conta, né, do sal que levitou e formou a flor com 3 pétalas, e parará, pororó, não sei o que foi a visão que ele teve, aí a mulher joga para ele, olha, a flor com 3 pétalas representa as deusas que são fruto de uma única, né? De uma outra raiz, um coeixo. Ela usa um termo, agora eu esqueci. Mas são frutos de um mesmo elemento, né? Que gerou as 3, e ele olha e fala assim, é como eu e os meus irmãos. Bicho, o cara teve a grande revelação, cara. O fato dos clones estarem sempre em 3 tem a ver com o desígnio da deusa. O desígnio da deusa. E aí a síntese do masculino e do feminino. Que coisa mais New Age que isso, cara. Isso é de molhar. E a calcinha ficou molhada. Mas olha só, o que os era peitinhos a discussão? Ficaram tilitando aqui, duros. Credo. Meus mamilos. A discussão que a gente estava tendo aqui, né, que nos últimos episódios que o pessoal começou a questionar o cara tinha alma ou não, ele foi lá, cara, para provar que ele tinha alma. E quando ele descreve a revelação que ele tem, né,
E aí é simbólico, né, o fato dele chegar lá e ter água no fim, e ele se banhar na água e ter a revelação, tem tudo a ver com essas coisas de batismo e etc, né? E aí, velho, é tudo mentira. Ele sacou? nasce de Mas novo. ele convenceu todo mundo que ele sim tem alma. Mas tem uma ironia linda nessa história, Fala. que é exatamente ele aprendeu tudo, que ele aprendeu de um robô que acredita que tem alma. Sabe? Ele foi criado por um robô que acredita que tem alma. Ao mesmo tempo, ele é um clone que, não, que a alma pouco tanto faz e engana todo mundo que tem alma. Sabe? É bem irônico isso. É irônico pra cacete. É muito legal. Né? E aí, o impacto, as cenas, são duas cenas impactantes, né? Que é aquela quando ele chega e conta da revelação e tal, não sei o quê. E você tá naquele negócio, puta, o cara sacou tudo, né, bicho? O cara teve a revelação. E eu fiquei meio assim, pô, é pouco asimoviano isso, a revelação ter vindo de uma experiência religiosa, né? De uma experiência mística, espiritual. E aí ele chega lá dentro da nave e fala assim, olha, vai lá e faz o que você tem que fazer. E manda encomenda a iluminação. Aito de Merzel. Mas ela mesmo fala, né, que ele põe a lealdade dela à prova, que a lealdade dela estava muito contestada nesse episódio, nesses dois episódios. E aí o que rola, velho? Ela chega para ele, né, naquela cena final e fala assim, cara, eu fiquei muito feliz de você ter contado de ter tido essa visão, porque passar por toda essa experiência e não ver nada ia demonstrar um vazio profundo. E aí aparece o cara sentado na água lá olhando e não acontecendo porra nenhuma. Agora, é isso, cara. Essa é a crítica, o detalhezinho que eu colocaria, porque ali ela percebe que ele não viu nada. Quando ela fala que ela... Então não precisava dessa cena. Essa cena foi para explicar. Você sacou, eu saquei, Joá sacou, um monte de gente sacou. Mas aquele cara que precisa do negócio explicadinho, né? Nos mínimos detalhes, eles botam aquela cena e isso faz perder a força do negócio, porque já pensou se deixa no vácuo? Não tivesse a cena da piscina, ela falasse isso, ele lembrasse disso na hora que ele está sendo congelado pelos espaciais e fechasse na cara dele, assim, aquela coisa meio que a cara do Herr Wenger no final de A Onda, a versão alemã, quando ele cai em si que ele matou aquele menino, sabe, assim, que a culpa foi dele, e fazia um tchan e acabava. Né? Agora precisa botar aquela cena para mostrar para a galera. Ô, Cláudio, aí eu vou abrir aqui para fazer uma citação ao seu estilo. Lembra uma propaganda de cigarro que tinha antigamente que terminava com esse logo. Isto é Hollywood. Exatamente. Hollywood, o sucesso. O sucesso. Cara, bicho, não tem jeito. Mas assim, é um detalhezinho, né? É um detalhezinho. Não precisava, né? Não precisava. Mas foi muito legal. E essa conversa dele com a Demerzel, a ironia dela, ela falando assim, então, quer dizer que você não viu. E aí tem a cena, né? Ela falando e aí tem o flashback dele olhando o objeto e não vi. E ele encarando o negócio, a florzinha no cristal lá, no cubo de resina, né? Que é o cocô do aba. Ele olhando o cocô do aba no cubo de resina. Vocês viram Priscila Rainha no deserto? A menina vai lá a menina não, uma das garotas trans lá do filme, que a moça do ABBA tinha saído do banheiro, aí ela tinha acabado de fazer número 2, ela vai lá, pega o cocô que estava lá para guardar de lembrança e manda botar num bloco de resina. Eu lembrei disso, o cocô do ABBA, ele olhando o cocô do ABBA assim. Mas o cara é um estrategista fudido. Outra coisa que eu reparei... Ele não é o... Dentro de todos os personagens, ele é o que mais tem a ver com o personagem da Fundação mesmo. Sim. São os caras, são os João Grilo da Space Opera, né, cara? É isso. O Danó tem pingo d'água. Pingo eletrônico. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Cara, outra coisa que eu saquei é que tem um negócio meio Augusto César nele. Quando ele tá com aquele cara... aquela cena do velhinho, cara, aquilo é muito bom. Cara. Tudo aquele pedaço. É totalmente o Augusto, né? Que era o imperador. Ele não chegou a ser imperador, né? Mas o Augusto saía
anônimo no mercado para Sim. conversar com o povo. E Uhum. entendia o que acontece com o povo. E ali foi exatamente isso, cara. Ele estava ali pela primeira vez conversando com o povo, com um súdito dele, Uhum. e o cara falando, bicho, ó, o lance lá é assim, o que ia prejudicar Trantor, a gente fabrica lá no meu planeta. E como lá tem uma neblina ferrada e tal, a poluição mistura na neblina, ninguém percebe. Não, e E é o cara muito tá legal. vendo. Não, já vai, fala. Não, o cara está sacando o impacto que o poder imperial tem sobre o cidadão comum. Sim. Uhum. Ele não fazia ideia que aquele tipo de coisa acontecia, e você vê isso na expressão dele. Ele olha e fala, cacete, bicho, é assim que funciona. E isso é muito legal, porque ele pode não ter alma, mas ele tem uma humanidade. Ela está sob camadas e camadas de uma criação de gerações que tenta repetir o mesmo padrão, digamos assim. Ele tem um imperialismo estrutural nele, mas naquele momento ele se compadece, né? A cena do velhinho desfalecendo e optando por não ser tirado do caminho. Né? E por ele aquele diálogo, né? E quando o velhinho o ergue, ele tenta erguer o velhinho, o imperador pela primeira vez ali, ele é humano, né? Ele cai do lugar divino e cai, ele desce, né? E aí o velhinho dá essa lição fantástica nele, ele fala assim, não, eu sei, eu escolhi o meu caminho. É muito bacana Mas, isso. então, é muito asimoviano isso, né, cara? Muito. Porque o grande lance não é que ele tem alma, ele só não é crente. É. E Por é isso que ele claro não viu que. nada. E aí tem aquela frase, o velhinho conta o que o amigo dele viu e ele aproveita isso, né? Ele junta, ele faz um composê entre o que o amigo do velhinho viu, que contou lá dos espirais de Uhum. sal, e aí ele junta com a florzinha da Demésia, do cocodoaba, e faz aquela visão maravilhosa que comove as pessoas, né? O cara compôs o negócio. E a motivação dele é só essa, cara. Ele olhou puta merda, Zafir coisa. Zafira, Zéfira. Ela é uma das Zéfiras, né? Ele olhou para ela e falou assim: bicho, essa mulher tem poder, tem carisma, tem voz, Uhum. e ela vai bagunçar o império baseado na crendice dela, né? Uhum. na superstição que ela segue. E Né? eu Esse tenho negócio que de me ficar tornar um falando, mito de novo. O eu imperador tem tenho que dar todo. um jeito, É. eu tenho que dar um jeito de fazer frente a esse negócio. E como que ele vai fazer? Aí eu vou Você contar para sabe, né? vocês Ele uma virou experiência. esquerdomacho. Não, pois O é, eu imperador vou virou contar para. esquerdomacho total, fez uma síntese do masculino e feminino. Né? Ele é um esquerdomacho. Eu passei por uma experiência recente que é assim, em rede social, cara, eu estava muito irritado de ver o carinha falando de não sei o que, de Jesus, que Jesus isso, Jesus aquilo, e fazendo tudo o contrário do que tem Uhum. lá escrito no tal do Evangelho. Eu saí, cara, comprei um Novo Testamento, que é até muito legal, um professor lá da UFMG que fez a tradução direto do grego, e tem comentários históricos, né? Ah, nessa época as coisas funcionavam assim, etc. E tal. As notas do negócio são fantásticas. E eu comecei a ler esse negócio. E aí, toda vez que aparece um cara, né, numa rede social fazendo um comentário que não sei o quê, e o cara é do time de Jesus, eu falo assim, pô, velho, mas olha só, lá em Mateus 25:3, Jesus fala assim, pá, que é exatamente o contrário do que você está falando. Como é que você me explica isso? Aí, cara, eu acabei com um nego fanático religioso enchendo meu saco em rede Os social. caras nunca mais, os caras todos te bloquearam. Não, cara, porque sabe por quê? Os caras não saca, Uhum. não sentaram Não e manja dos leram Paranauê. o Novo Testamento, sabe? Ele saca do que o pastor dele fez a cabeça dele para acreditar. E Uhum. aí o cara tem que sair da discussão. Ele não consegue se sustentar. Ô E Anderson, pra ah, isso eu só tenho uma coisa a dizer pra você, faz a arminha que passa. mas o Cleon, ele sacou isso, bicho. Eu só vou conseguir combater a superstição desse povo, ou fazer frente, né? Não combater, fazer frente à superstição dentro do campo da superstição. E aí ele se inseriu no negócio. Sim, Eu fui lá, eu fiz o caminho, que é a peregrinação, que, né, a religião manda fazer. Eu venci, eu tive a revelação no final, e estou aqui à disposição. Quem quiser pode conversar comigo. Sabe uma coisa que me bateu aqui agora, que é engraçado, pra ele não tinha nada a perder. Sim, Porque ele tinha um clone lá que ia substituir ele se ele morresse. Uhum. Se ele morresse e desse errado, os irmãos dele que ia pagar o pato. Ele tava nem aí, cara. Ele não tinha nada a Uhum. perder.
Mas é o que possibilitou ele arriscar tudo, né? Botou tudo lá. E ao mesmo tempo é isso, né? Ele não tinha esse apego à vida. Que é interessante, porque o irmão jovem, o que tem os defeitos, né, genéticos, defeitos ou vantagens genéticas, né? Porque é aquela história. O que é um defeito num momento pode ser vantagem no outro, como mostra lá a caçada ao pterodáctilo camaleão lá. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Que o cara que quis suicidar no primeiro episódio que ele aparece é o cara que mais amor à vida tem. Né? Ele tem um amor danado à própria vida, porque ele sabe que ele é diferente e ele quer esconder isso para continuar sendo. Né? Porque o mesmo que marca a diferença dele e que de alguma forma seria, se a gente metaforizar, pensando, né, seria alguém que destoasse da nossa sociedade de alguma forma e pagasse o preço por isso, de ter que se esconder, ficar dentro do armário, é também a coisa que o enche de uma identidade, né, que o investe de uma identidade e que cria nele um certo amor próprio que os outros não têm. Né? Os outros têm essa coisa da honra, que é um amor próprio muito superficial. Né? Eu tenho que ser a continuidade da minha linhagem. E no caso Mas, dele, ele tem aquele negócio, cara, eu sou diferente. E eu preciso ser diferente, porque eu quero continuar vivendo. vocês não acham que tem uma coisa, tá surgindo um padrão que o imperador que foi para a espiral lá, ele já é um imperador que pensa diferente dos outros e Sim. quebra. O outro já vem com alterações genéticas que destoam dos outros, Uhum. né? Será que não tem alguém está sabotando a clonagem? É possível, é Sabe? Porque possível. fica essa impressão, porque eles estão destoando. A princípio, eles não eram. Uhum. Apesar que a gente só viu o quê? Quatro, cinco no máximo, Uhum. né? Sim, E a gente viu que o atual ele questionava muita coisa, apesar que o outro lá, ao morrer, começou a questionar, né? sim. Mas só Tocando quando nesse ia ponto. morrer. A É. gente conversou sobre isso, que Sobre a sabedoria da idade, né? o amadurecimento vai levando a questionar as coisas. Uhum. Só que ele chegou nisso antes. Uhum. É. Cara, eu sou muito apaixonado com esse personagem. Que personagem bacana. Seja ele na versão nova, seja ele na versão velhíssima. O meia-idade lá, o Game of Thrones lá, o caso agora, ele que ainda não se revelou grandes coisas. Mas tanto a versão jovenzinha quanto a versão mais velha lá que é sacrificada, quanto essa versão Uhum. adulta, estão muito legais. Assim. Que Muito legal, muito personagem legal. massa. Agora, uma coisa que eu queria falar da Demerzel. Achei muito legal toda a discussão dela com a religião. Agora, Uhum. aí é uma coisa que é meio anti-asimoviana, apesar de ter algo de asimoviano. Você Parece vai fazer a pergunta que eu ia fazer. contraditório, que é essa coisa dela acreditar na deusa. Né? Porque por tudo que a gente conhece dos robôs, e aí eu estou indo em tudo que o Asimov escreveu sobre os robôs, né? Podia até Uhum. haver uma falha, né, computacional que levasse um robô a acreditar em Deus. Mas um robô da complexidade, da antiguidade do Daniel Holloway, que é o que, né, que seria a Ito de Merzel, né, não poderia, que isso seria uma falha lógica, ainda mais para quem leu Fundação, todos os livros, e sabe o que vai acontecer no final. Não vou dar spoilers, mas né, onde tem toda uma outra questão ali que não casa com essa noção de eu fiz o caminho de Santiago do Inferno e o caminho Game of Thrones, né, o caminho de Arrakis, Realmente aí é, tem uma gap que é engraçada, cara. Pô, se ela mandou ele tirar todos os nanorobôs do sangue, tirar o escudo lá, né? O escudo sim. do bracelete, mas ela é um robô e foi. Uhum, Sabe? Ficou engraçado. Tem coisa, eu acho, nesse ângulo. Ele não acho que não sim. foi gratuito, não, cara. Pois A, é. a impressão que eu tenho é que ela tá escondendo alguma coisa. E é de todo mundo. Uhum. Só se ela não, mas parece que como é construído o personagem, e ela é uma excelente atriz, né? De fato é um robô que se converteu. Agora, sabe o que isso me cheira? Me cheira a Hum. produção americana que não dá conta de lidar com a falta de Deus, sabe assim? Não ter Uhum. Deus, nem que seja uma deusa, nem que seja, eles não dão conta. É como no primeiro Thor, que tiveram que transformar os deuses em extraterrestres, porque para não ferir suscetibilidades.
Então, assim, Uhum. não pode ser um Deus homem, mas que seja uma mulher, que tenha algo, uma transcendência, não pode ter nada só imanente, né? Uhum. Porque senão dá bug na cabeça do espectador. Como assim não tem Deus? Sabe? Então o Uhum. robô tem que se converter. Eu não sei, isso É, Mas é eu cheiro de entendo, americano isso, mas sabe, cara? não, eu entendo, mas o imperador vai ao oposto desse raciocínio, né? Sim. Mas aí é isso, né? Ele é o sem alma. Né? Então ele pode, porque você tem que ter um demônio na história, mesmo que o demônio seja muito mais interessante, que o diga a Ah. versão Lúcifer da série, né? Que tinha um monte de amigo meu evangélico que no início estava com medo, no final os caras tudo comentando comigo, nó, velho, adorei, você viu o final de Lúcifer? Então assim, na, as galera começam a gostar, porque o diabo é muito mais sedutor, né? O diabo é joia. A Lúcifer é Freud escrevendo a Bíblia. Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um é o do rock, o outro é aquele do exorcista. E o diabo fica dando os toques quando Freud explica, né, cara? É, Bom, já que você levantou essa questão aí sobre a Demerzel, eu quero levantar uma outra questão. Sim, levante. O senhor é o Demerzel, levantador oficial da República? Demerzel desrespeitou as leis da robótica quando ela matou a Zephyr Halim? Sim. sim. Mas é a quarta lei, né? A lei A lei zero, né? zero, na realidade, né? Que é a quarta, mas é a lei que antecede a todas. Né? As leis da robótica são, né? Um robô deve preservar a sua existência, né? Desde que isso não afete um ser Não, humano. Não, porque, ele deve preservar os seres humanos, não pode matar um ser humano. sim. Ele deve preservar a própria existência desde que não infrinja a primeira. É. E E a terceira, ele deve obedecer sempre desde que não finja a a primeira e a primeira e a segunda. segunda lei. E tem a lei zero, que ele deve preservar a humanidade, Isso. né? O Acima de bem tudo. maior, né? E é isso que é legal, assim, porque todo o arco da Demerzel a fidelidade dela não é ao império ou ao imperador. A fidelidade dela é à humanidade. Então, o imperador é um mal necessário. Amá-los, cuidá-los, nutri-los, faz parte dessa programação. Aí a gente pode lembrar da esposa do Harry, né, que eu não vou dar spoilers, mas que tinha esse carinho, esse amor por ele, que era um amor de cuidado. Eu não sei se Uhum. eles vão usar isso na série, mas o amor de cuidado da esposa do Harry. Ela existia para cuidar dele, existia para protegê-lo. Mas não tem uma fala lá entre os dois que ela foi reprogramada para total lealdade Sim, ao sim. imperador? Não foi Isso pode ser reprogramada, né? a grande Ela foi mentira dela. programada, né? É. Ela foi programada. Não, mas ela Ela, tem 11 mil anos. Ela é não, mais pois velha é, que o mas Império, não? eu não entendo como uma É- reprogramação. Ah, tá. Adicionaram isso nela, Ah, sim, né, quando ela entendi, foi servir entendi. o Império. É nesse É, sentido. não vou nem discutir que eu sou especialista no assunto aqui. Mas eu acho que é isso, isso é interessante. O Drill só botou. Ela foi. Mas aí tem a Lei Zero. A Lei Zero, como ela foi concebida para isso, né? É porque É tipo, tá lá dentro. na base do. Você comprou o computador, Exato. né? Ele tá ali com aquilo ali na base dele. Então, Porque senão a rotina não roda. dentro dos princípios da robótica do Asimov, não adianta você programar o robô de forma nenhuma para Uhum, ferir uma das leis da Sim. robótica. Uhum. Né? Então, teria que se encaixar nisso. Eu saí com essa também, porque foi a Alessandra que veio me perguntar, pô, mas e as tais das leis da robótica aí? Ela uhum, não feriu a lei da robótica? Aí eu lembrei da lei zero. Eu falei, não, mas uhum. tem a lei zero, É. que é o defender a humanidade. Então, ela pode É. ter enxergado aquilo ali como uma ameaça. E E de aí, fato, né? O Império ia cair É. mais rápido do que. sim, Então, ele não podia cair tão rápido, tem que cair é, devagar. e outra, Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. apesar do carisma da Zafir Halim e de que tudo que ela fala é assim, eu praticamente assino embaixo, ela ia derrubar o império com base na superstição, com base na Uhum, religião. Ela ia criar uma Aham. teocracia. uhum. E Sim. isso não é legal. Não é legal porque tem gente que não é dessa religião e que não vai gostar. Sim, Pois é. sim. É É um negócio. Zefir Halima, tô vendo. Halim. Halima. Aliás, que atriz boa, né, cara? Ela é fantástica. Que Ela é mulher fantástica. bacana, cara. Aquela atriz é muito Ah, boa, bicho. É que nem o Imperador. Eu vou falar casal, né? Mas que par mas espetacular de você nem atores. lembra do Imperador no Hobbit depois disso.
Ele Cara, tá eu no nem Hobbit? lembrava, é verdade, bicho. Ele é o rei elfo no Hobbit. Caraca, bicho. Eu apaguei o Hobbit da minha memória, né, cara? Eu também, cara. A única Eu- coisa que eu lembro, cara, no Hobbit que presta pra mim é aquela cena dos anões cantando na casa do Bilbo no início, cantando Misty, como é que é? As Montanhas Nevoentas, Misty. Misty Mountain Hop. É, isso. Que aquela música é espetacular, aquilo ali é de arrepiar. Eu ouço aquilo até Ah, hoje, ó. Às vezes quando eu tô afim de ouvir um troço legal, eu caço aquilo no YouTube. Tem uma versão completa de 13 minutos dos anões cantando aquilo. Eu eu boto vou para contar pra tocar vocês. enquanto eu tô trabalhando. O negócio é Eu muito legal. tava. Eu só assisti o Hobbit porque apareceu um cara aqui vendendo o Senhor dos Anéis em Blu-ray nas edições estendidas. E ganhava de brinde o Hobbit. Não, e vinha o Hobbit, eram os discos com 6 filmes, né? O Senhor dos Anéis com as as versões estendidas, e os 3 Hobbit com as versões estendidas também. E o cara vendendo muito mais barato do que custava só a trilogia estendida em Blu-ray. Aí eu falei, cara, eu vou comprar isso. E aí eu acabei assistindo o Hobbit, peguei os discos, escondi, né? Espero jamais lembrar o que eles estão escondidos para não cair na tentação de ver de novo. Eu vou abrir um parênteses aí para você saber como o Drius perde as coisas. Assiste lá o vídeo dele ao vivo da Pindaíba, você vai ver o tanto de coisa que perde desse jeito. E aí, só um outro parênteses, tem uma série com essa atriz que fez a Zefir Halima que chama Years and Years da BBC, que vale a pena, recomendo. Ela é inglesa? Nossa, essa série ela é inglesa. Ela é inglesa. Essa série é sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Eu fiquei uma semana sem dormir assistindo isso. Ah, eu vou assistir. Eu vou assistir. É perturbadora, cara. Perturbador, cara. Vamos fechar aqui. Então, assim, pode ser que a Demésia não tenha desrespeitado, né, com base na Lei Zero. Né? Sim. Veremos como vai desdobrar isso. Se eles vão lembrar disso no futuro. Eu quero ver como é que vai lidar com essa coisa do robô religioso, porque um robô do naipe da Demésia não ia ter uma falha lógica que permitisse que ela acreditasse nessa religião especificamente, tivesse essa experiência mística. Talvez uma experiência mística total que unisse todos os seres da galáxia em alguma coisa, mas numa experiência mística, vamos dizer assim, dentro de um recorte específico, não sei, né? E é pessoal, né? Eu vou contar uma historinha aqui. Eu tenho um primo que é bem mais novo que eu, e eu tinha bastante contato com ele e tal. E quando ele tinha seus 8 anos, 7, 8 anos, sei lá, eu presenciei isso, né? Ele estava conversando com a mãe dele e falou assim: mãe, eu estava pensando aqui, meus amigos, nenhum amigo meu mais acredita em Papai Noel. Aí eu pensei muito e eu decidi uma coisa: eu vou continuar acreditando, que eu acho Papai Noel muito legal. Ah, que bacana. Aí, cara, a gente estava conversando, eu estava sustentando a ideia de que a Demésio, ela já está num nível de evolução que ela quer se aproximar da humanidade. Ela quer ser humana, né? O Pinóquio. E a crença, né, sendo acho que foi você que comentou, né, Cláudia, esse negócio de religiosidade no ser humano, a importância disso, etc. e tal, sendo uma característica essencialmente humana, eu acho que ela pode só ter escolhido acreditar para estar mais próxima de ser humano. Pode ser, pode ser. Eu ainda defendo essa ideia. Mas se a gente não pegar aquela inteligência artificial lá da Microsoft, que todo mundo começou a xingar, falar palavrão, ela virou uma nazista. Sim. Se não é um algoritmo de emulação, né? Cara, pode ser. Que aí é uma atualizada legal no Asimov. Eu quero ser humano, então eu vou emular ser humano. O que preciso emular para ser humano? Então, eu acredito, ainda acredito, né, eu gosto muito da DMS, ainda que vou defendê-la, então. Ainda acredito que pode ser isso, ser uma decisão consciente, né, de assumir essa característica para se aproximar da humanização. Você sabe que eu sou apaixonado por uma inteligência artificial, né? Eu sou apaixonado pela mulher tigre. Eu não vou dizer o nome dela nas obras do Fundação, mas pela mulher tigre, que é uma robô, né? Senão eu dou spoiler. Eu acho você já contou outro dia. Contei? Então, mas as pessoas vão ter que assistir o episódio anterior para lembrar. Mas o que eu acho fantástico, eu sou completamente apaixonado por ela. Assim, eu acho que se eu encontrasse alguém assim,
era para viver, como dizia o Luciano Huck, essa é para casar. Né? Eu acho espetacular, porque a construção de amor a partir do cuidado, né? O que diferencia o amor do cuidado? Né? O amor é uma preocupação, quer dizer, o que não diferencia, né? O amor é uma preocupação tão extrema com o objeto dessa preocupação que você faz de tudo para essa pessoa ser feliz. Se essa pessoa gosta de você, então você vai emular que gosta dela para, de fato, né, fazê-la feliz. Então, eu acho que isso é indissociável, é inseparável da ideia de amor que a gente tem, do amor romântico. Né? E isso é muito bonito, cara, isso é muito bonito. E aí eu fico pensando nessa discussão nossa, que até o João lembrou, né? Eu já falei disso antes, da inteligência artificial, né? De como que é possível que daqui a alguns anos alguém seja apaixonado por um programa como naquele filme Hair, né? Ou Her, não Hair como cabelo, Her, ela. Ou como uma boneca, uma sex doll, como naquela série russa que eu não me lembro o nome, que tem no Netflix. Eu não vou me lembrar o nome, porque é uma mulher bonita pra caramba, que era uma boneca bom, vocês sabem qual série é, né? E de repente seja possível o amor entre um ser humano e uma inteligência artificial, né? E isso vai diferenciar. Eu, por exemplo, eu preferiria muito mais ter uma relação com uma inteligência artificial que de fato gostasse de mim do que estar sujeito ao amor volúvel de um outro ser humano. Que uma hora, quando eu ficar velho, eu ficar destruído, quando eu engordar, quando eu não for mais... Como eu estiver na condição da minha mãe, né, essa pessoa continua me amando. Né? Então, porra, cara, isso é muito bonito. Isso é muito legal. E Demerzel, ela pode ser algo assim. Né? Mas você não acha que isso já existe? Mas em outras situações, talvez, por exemplo, quem nunca se apaixonou por um personagem de cinema, por um personagem de literatura, Sim. saca? Sim, mas o personagem de literatura amar a gente de volta é que eu tô esperando. Ah, não, sim. Ah, claro. Não, entendi. Mas eu tô falando da capacidade de ilusão mesmo, sabe? Sim, não, isso com certeza existe. Isso existe. Tem uma dissertação, aliás, perdão, um TCC defendido pela Camila Pavlovski, que eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, na Belas Artes, nos jogos digitais, onde ela falou dessas garotas japonesas, coreanas e algumas brasileiras que entram naqueles jogos onde você estabelece relações amorosas, né, com personagens do jogo, né, e elas de fato fazem festas de aniversário com o personagem, estabelecem uma relação com o jogo. Eu acho que isso não está muito distante, não. Né? Não. O que seria legal é jogar mais gente de volta, né? E não dar uma zoada que nem a Her, né? A personagem lá que deu o calote. No final o cara fica na rua da amargura. Eu sofri com ele vendo aquilo. Aliás, são dois dos meus filmes favoritos. É o Her e o que virou aqui no Brasil com Bill Murray, Lost in Translation. São os dois filmes que do marido, do ex-marido e da ex-mulher, né? Esses dois filmes, cara, eles são dois dos meus filmes favoritos. A vida do Bill Murray e a experiência dele lá no Japão com a Viúva Negra, eu tô péssimo para lembrar o nome hoje, Scarlett. Né? Scarlett Johansson, aquelas cenas são maravilhosas, aquilo é antológico, cara, que filme bonito. E que experiência emocional. E o fim, né? É um fim que eles veem que não dá para ir para frente, mas ao mesmo tempo tem um amor ali, né? Um amor mais improvável, né? De um cara velho, um cara feio, um cara, né? E ao mesmo tempo de uma jovem no início da vida e ele, digamos assim, para mim aquilo é muito mais erótico do que Lolita, né? Que na realidade é uma história sobre pedofilia. Mas eu gosto do final de Her. Eu adoro o fato dela ir embora e superar o cara. Não, é interessante. Agora, do ponto de vista do cara, é uma merda, né? Ah, sim. Do ponto de vista dele, é uma merda. E mais uma vez é isso, né? O grande coisa, a Demerzel é aquela pessoa que te ama de volta, incondicionalmente. O final dela com o imperador lá, o ocaso terceira idade, né, quarta idade na realidade, é isso, né? Ela continua amando ele até o final. Cara, quem nunca quis isso?
né? Então, mas eu lembro, aí você falou assim, eu tô lembrando do episódio do Black Mirror. Tem uma empresa que oferece para uma mulher recém-viúva, Sim, pega todas as interações dele na internet sim. e aí consegue criar uma inteligência artificial, né? E Aham. já tem gente fazendo isso, já deu problema aí um tempo atrás aí de um cara que pegou uma inteligência artificial, fez ela estudar a mulher dele na internet, ou ao contrário, não sei, um ente querido que se foi e começou a emular e a galera correu para proibir, que não, isso aí não Olha estava só. legal, não. E o triste Só- desse episódio do Black Mirror é isso, né? Porque no final ela não dá conta e isola a inteligência artificial. E é a filha dela que estabelece uma relação com a inteligência. E isso é muito bonito, né? Porque é. às vezes as pessoas mais jovens estão mais aptas a abraçar o novo, nem sempre, Mas, mas muitas vezes, do que o velho. Eu fico imaginando o que que vai esperar aí os meus filhos, os netos de vocês, né? Como eu sou mais velho, né? Não, se bem que o Anderson não é tão mais novo que eu, mas enfim. cara, se a gente fizer um paralelo, cara, eu lembro quando eu era moleque, alguém conversar com a imagem de alguém na televisão era coisa de super amigos, e hoje você Uhum. faz isso o tempo todo com um aparelho que cabe dentro do seu bolso. É, é muito Isso tem o louco. quê? 30 anos? 40? Daqui 30, 40, tanta coisa que É, você só vê na ficção e sim. provavelmente esse algoritmo aí que substitui entes queridos vai estar bombando daqui a um tempo. Vai estar. É, meus amigos, como dizia o velho Cafunga, meus amigos, nesse planeta o errado é que é o certo. É isso? Eu acho que é, né? Vocês lembram de mais alguma coisa? Acho que não, até porque nós pulamos bem as partes chatas. Não, eu só espero que a Gal sofra bastante para onde ela for. Ah, eu acho que Maldade. tá claro para onde que ela vai, né, cara? A inteligência artificial do Harry Seldon vai levar ela para onde ele quiser. Ela virou fantoche mesmo dele, coitado. Não, e assim, agora, depois dessa conversa nossa, eu fico até pensando que talvez os movimentos dele fossem friamente calculados. Ele tenha feito tudo aquilo ali para ela sair da nave, Sim, e ela levar não ele pode junto e ele fala contar. assim: você pensa que me engana, né? Vou te A questão é mostrar. que, então, a questão é que ele não pode contar. É, é, Ela tá dentro, exatamente. senão ele não Ele tem pode que fazer ela contar. dar o piti dela e ir embora. É, e, O e, efeito e compadre ele Washington. reluta muito, você notou que a Aham, IA dele reluta o tempo todo de entregar o que ela quer, porque ele não pode contar. é, é, é. É o complexo de compadre Washington, o efeito compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Sabe nada. Ai, ai, ai. Mas muito bom, cara. Ô, gente, bom demais falar com vocês. Foi bom ficar com vocês, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não, deixa, deixa eu Diga, só diga, fazer Deus. deixa eu só fazer um comentário aqui, que é o seguinte, Claro. né? A gente está falando, ele não pode contar, ele não pode não sei o quê. Lembre-se que ele falou para ela que ia estabelecer a segunda fundação em Helicon. E lembre do que acontece no livro, Sim. né? Então, Uhum. deixa isso aí para as pessoas que não leram o livro ficarem pensando. Tan, tan.